Galera, eu sou o Matheus, monitor de anatomia 2, e hoje eu vou fazer uma salinha para vocês de angiologia geral. Então vamos lá. Os outros monitores dessa disciplina são o Felipe Chueire e o Gabriel Cola. Primeiramente, para entender a angiologia geral, vamos relembrar rapidamente a pequena circulação. A pequena circulação é aquela que vai sair do coração, vai até os pulmões e depois vai retornar ao coração. Ou seja, é a circulação que vai fazer a oxigenação do sangue. Essa circulação vai ter início no ventrículo direito, saindo pela artéria troncopulmonar, se dividindo em artéria pulmonar direita e esquerda. Ao chegar nos pulmões, elas vão sair dos pulmões como 4 veias pulmonares, sendo 2 direitas e 2 esquerdas, e vão desembocar no átrio esquerdo. Já a circulação sistêmica vai ser aquela que se inicia no ventrículo esquerdo. Ela vai sair através da artéria aorta, vai até os tecidos de todo o seu corpo, lá eles vão ser metabolizados e vão sair através dos capilares e depois das veias e vão chegar até o átrio direito do coração. Então, começando aqui, nós vamos focar mais na circulação sistêmica, que vai ser importante para entender a vascularização da maioria dos órgãos que a gente vai estudar na anatomia 2. Primeiramente, vamos falar então da artéria aorta. A artéria aorta ela vai sair do ventrículo esquerdo, e vai percorrer primeiramente a face direita do corpo de T3. Essa artéria aorta ela vai ter um cajado que vai fazer uma curva para o lado esquerdo e assim vai passar para o lado esquerdo do corpo de T3. A artéria descendente torácica vai ocupar a face esquerda do nosso corpo, ou seja, a esquerda da coluna vertebral. Ela vai atravessar o hiato aórtico no diafragma e vai virar a artéria descendente abdominal. No abdômen, ela vai continuar tendo uma disposição ligeiramente esquerda, até se terminar nas artérias ilíacas lá na nossa pelve. Então, primeiramente, a artéria aorta vai sair do nosso ventrículo esquerdo e a primeira porção da artéria aorta vai ser a nossa aorta ascendente. Essa aorta ela é denominada um dos vasos da base do coração e ela vai estar situada, como eu expliquei para vocês na aula prática de segunda, no mediastino superior. Essa aorta ascendente, nas suas laterais, ela vai dar origem às artérias coronárias direita e esquerda. Essas artérias coronárias vão ser importantes para irrigar a maior parte do nosso miocárdio. Aqui, ó. Então, aqui onde eu estou tocando agora seria a parte ascendente da aorta. Então, do lado direito vai estar saindo a artéria coronária direita e do lado esquerdo vai sair a artéria coronária esquerda. Todos os ramos dessas artérias coronárias a gente vai estudar ainda na parte de vascularização do coração, que vai ser dado em alguma salinha mais para frente. Então, depois dessa parte aqui, que seria a aorta ascendente, a gente vai ter o que a gente chama de arco ou cajado da aorta. Esse arco da aorta, ele vai fazer uma curva para o lado esquerdo, o que vai explicar o que eu falei no primeiro slide. Os ramos da artéria do arco da aorta vão ser, primeiramente, o tronco bracocefálico arterial. Por que bracocefálico? Porque uma vai para o braço, então bráquio, e a outra vai em direção ao encéfalo, então cefálico, tronco bracocefálico arterial. O segundo ramo vai ser a artéria carótida comum esquerda, que vai se dividir posteriormente lá em cima em carótida comum, em carótida interna e carótida externa, e também a artéria subclávia esquerda, né? Em relação às artérias subclávias direita e artéria carótida comum direita, elas vão ser ramos do primeiro ramo do arco da aorta, que é o tronco bracocefálico. Então, o tronco bracocefálico vai sair aqui do arco da aorta, vai dar origem à artéria subclávia direita e à carótida comum direita. Aqui onde eu estou tocando agora seria onde estaria a aorta ascendente, e aqui começando o arco da aorta. Então, aqui o primeiro ramo vai estar saindo
artéria subclave direita e artéria carótida comum direita. O segundo ramo, que vai ser diretamente do arco da aorta, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda vai ser o último ramo. Em relação, então, agora às artérias subclávias, a gente pode dividir ela em ramos ascendentes e ramos descendentes. Lembrando que a artéria subclávia, como nós já estudamos na anatomia 1, posteriormente quando ela passar a borda externa da primeira costela, ela vai se denominar artéria axilar e vai em direção ao nosso membro superior. Então, os dois primeiros, quer dizer, o primeiro ramo da artéria subclávia vai ser a artéria vertebral. A artéria vertebral ela vai subir a partir de C6 até C1 e vai entrar no forame magno. Ela vai se confluir com a outra artéria vertebral e vai formar a artéria basilar. Então aqui, as duas artérias vertebrais se unem no clivo, ou seja, que vai ser a parte inicial ali da caixa craniana, e a confluência das duas artérias vertebrais vão formar a artéria basilar. A artéria vertebral nessa imagem seria essa aqui, ó, que ela vai estar percorrendo justamente nos forames transversos de C1 a C6. Lembrem que em C7 ela não passa, tá? Outro ramo que vai ser importante vai ser a artéria dorsal da escápula, que vai estar acompanhando por aquele nervo chamado nervo dorsal da escápula, que é o ramo que vem da raiz de C5, lá do plexo braquial. O outro ramo muito importante que eu comentei para vocês na aula prática de segunda vai ser o tronco tireocervical. Esse tronco tireocervical vai ser esse aqui que eu estou tocando agora. Na verdade, ele dá 3 artérias, só que 2 dessas artérias são muito importantes. A primeira vai ser a artéria tireoide inferior, né? Artéria tireoide inferior, que ela vai irrigar o polo inferior da tireoide e vai dar origem àquela artéria que eu falei para vocês, que é a artéria laríngea inferior. A outra artéria que é importante também é essa aqui, que é a artéria supraescapular. Lembrem que a artéria supraescapular ela vai em direção à escápula e ela vai passar por cima dessa estrutura aqui que é conhecida como forame supraescapular, que é a junção da incisura da escápula com o ligamento transverso superior da escápula. Então, esses foram os ramos ascendentes das artérias subclávias. Vejam algumas outras imagens depois, mas aqui nessa imagem dá para ver a maioria delas. Já os ramos descendentes, o primeiro ramo descendente vai ser esse aqui, que a gente chama de artéria torácica interna. Essa artéria torácica interna também é chamada de artéria mamária interna, justamente por estar na região das mamas. Essa artéria torácica interna também tem alguns outros ramos que eu vou citar posteriormente. O outro ramo descendente da artéria subclávia é o tronco costo-cervical. Esse tronco costo-cervical vai emitir a artéria cervical transversa, quer dizer, artéria cervical profunda, perdão, que vai ser essa aqui, ó. Esse aqui vai ser o tronco costo-cervical. A artéria cervical profunda vai estar ascendendo aqui, ó, como diz, ascendendo com o ramo descendente da artéria occipital. E o ramo mais importante, que esse vocês precisam saber, do tronco costo-cervical, vai ser esse ramo que vai mais para baixo aqui, que é a artéria intercostal suprema. Essa artéria intercostal suprema ela é importante porque ela vai ser a origem das 2 primeiras artérias intercostais posteriores. Aqui eu acabei trocando a ordem dos slides, mas a hora que eu for mandar para vocês eu já vou ter mudado. Então aqui, como eu falei para vocês, vamos falar da artéria torácica interna. Lembrando que a artéria torácica interna vai ser um ramo da artéria subclávia, o primeiro ramo descendente dela. Essa artéria torácica interna ela vai ter 4 ramos, na verdade. As 6 primeiras artérias intercostais anteriores. Então aqui daria para ver esses raminhos aqui seriam as artérias intercostais anteriores. A artéria pericardiofrênica. Essa artéria pericardiofrênica ela vai estar descendo junto com o nervo frênico no mediastino médio e ela vai irrigar tanto o pericárdio, como diz o nome, como o diafragma. Então essa é a composição do nome, pericárdio do pericárdio e frênico de diafragma.
Outra artéria que a artéria torácica interna vai originar é a artéria epigástrica superior. Essa artéria epigástrica superior ela é importante porque nós vamos ver posteriormente nas aulas de abdômen que essa artéria vai se anastomosar com a artéria epigástrica inferior, que é ramo da artéria ilíaca externa, posteriormente ao músculo reto abdominal. O último ramo da artéria torácica interna vai ser a artéria musculofrênica. Essa artéria musculofrênica, ela vai, como diz aqui, vai irrigar o músculo do diafragma e ela também vai originar as 6 últimas intercostais anteriores. Então, se nós formos ver o que nós já sabemos até agora de artérias intercostais anteriores, são que as seis primeiras são ramos diretamente da artéria torácica interna, enquanto as 6 últimas são ramos da artéria musculofrênica, que por sua vez é ramo da artéria torácica interna. Agora vamos falar sobre as artérias carótidas comuns e a artéria carótida comum, artéria carótida externa. As artérias carótidas comuns, lembrando, a direita tem origem no tronco bracocefálico e a esquerda tem diretamente no arco da aorta, beleza? Então, perdão aqui, vamos lá. A artéria carótida comum, ela vai estar subindo aqui no que a gente diz que é o feixe vascular nervoso do pescoço, junto com a veia jugular interna e o nervo vago. Ela vai estar subindo aqui sobre o pescoço e quando chegar ao nível do ocioide, que a gente também já estudou, que fica mais ou menos ao nível de C3, aqui ó, essa aqui seria a vértebra C3, essa aqui seria a vértebra C3, então aqui é o nível dessa vértebra, o ocioide estaria aqui, então a artéria carótida comum iria se dividir nesse limite. Ela vai se dividir em artéria carótida interna. Essa carótida interna ela vai ser importante lá para a vascularização do nosso cérebro, ela vai formar o polígono de Willis, vai ser uma parte importante. Só que a carótida interna não interessa muito para o nosso estudo na anatomia 2. O que vai interessar para a gente vai ser a artéria carótida externa. Aqui nesse vídeo eu vou comentar apenas alguns dos ramos, porém nem todos são importantes para vocês saberem, mas é bom ter uma noção, porque pode cair em prova alguma alternativa de verdadeiro ou falso, então é sempre bom estar ligado. Então os principais ramos vão ser a artéria tireoide superior, como eu falei na aula prática de segunda, lembrando que a artéria tireoide inferior vai ser ramo do tronco tíreo-cervical, lá da artéria subclávia, enquanto a artéria tireoide superior vai ser ramo da artéria carótida externa. Essa artéria tireoide superior vai dar também origem à artéria laríngea superior, que vai vascularizar a laringe. O próximo ramo vai ser a artéria lingual, que vai estar vindo aqui para baixo. Vamos ter também a artéria facial, a artéria faríngea ascendente, aqui, ó, que vai estar vindo aqui para trás, aqui na faringe. Ela vai fazer a vascularização da faringe junto com a artéria maxilar, o que nós vamos ver também posteriormente. A artéria occipital. A artéria occipital é um importante ramo da carótida externa. E também os ramos terminais vão ser a artéria auricular posterior, aqui, artéria auricular posterior, e a artéria temporal superficial, a artéria temporal superficial e a artéria auricular posterior, beleza? Esses vão ser os ramos terminais da carótida externa. Então, lembrando rapidamente o que já falamos até agora, nós já falamos da artéria aorta ascendente, que vai dar as origens coronárias, ao cajado da aorta ou arco da aorta, que vai dar origem ao tronco bracocefálico, à carótida comum esquerda e à artéria subclávia esquerda. Já comentamos dos ramos da artéria subclávia, os ramos da carótida comum e da carótida externa. Então agora vamos passar para o próximo assunto, que vai ser justamente quando o arco da aorta termina, vai dar origem à artéria aorta descendente. Essa artéria aorta descendente vai ser dividida em torácica, justamente por estar no tórax, e posteriormente nós vamos ver a artéria torácica abdominal. A artéria descendente torácica ela vai ocupar o mediastino posterior e, como eu disse anteriormente, ela vai estar mais à esquerda da coluna vertebral, justamente
por causa do arco, que vai deixar essa artéria mais para a esquerda. Os principais ramos da artéria descendente torácica vão ser as artérias esofágicas médias. Essa informação é importante porque quando nós vamos estudar esôfago, nós vamos ver que o esôfago é vascularizado pelas artérias esofágicas superiores, médias e inferiores. E cada uma dessas artérias vão ter origens diferentes. Então, os primeiros ramos são as artérias esofágicas médias. Nós vamos ter também as intercostais posteriores, lembrando que as duas intercostais posteriores vão ser ramos da artéria intercostal suprema, que por sua vez é ramo do tronco costo-cervical. Nós vamos ter as artérias pericárdicas, que vão vascularizar o pericárdio, as mediastínicas, que vão estar no mediastino, as artérias brônquicas. Qual é a importância dessas artérias brônquicas? Provavelmente vocês lembram da aula de pulmão do professor. Qual que vai ser a importância? Do arco da aorta descendente torácica vão sair as duas artérias brônquicas esquerdas. Já a artéria brônquica direita vai sair da terceira intercostal posterior do lado oposto. Os últimos ramos da aorta descendente torácica vão ser as artérias frênicas superiores. Eu vou arrumar aqui no slide, a hora de passar para vocês, mas seriam as artérias frênicas superiores, beleza? O macete que a gente desenvolveu não, que a gente pegou lá do Black Jab, EIPM bateu forte. EIPM bateu forte. Esofágicas médias, intercostais posteriores, pericárdicas, mediastínicas, brônquicas, frênicas inferiores. Então aqui, eu peguei essa imagem aqui que eu estou tocando agora, que vai pegar justamente aqui, ó, as artérias brônquicas. Aqui tá claro, a artéria brônquica esquerda, as duas artérias brônquicas esquerdas vindo da aorta descendente torácica, enquanto a artéria brônquica direita provém da terceira intercostal posterior. Ok? Lembrando também aqui que eu coloquei essa artéria que eu estou passando o mouse aqui, que vem até aqui embaixo, é a artéria intercostal suprema, que está vindo desse tronco chamado tronco costo-cervical. E essa artéria intercostal suprema vai estar emitindo as duas primeiras intercostais posteriores, em ambos os lados. Aqui também vão ter as outras artérias na imagem, então depois deem uma olhada. Já a aorta descendente abdominal, nós podemos dividir seus ramos em ramos viscerais, que são os ramos que vão para os órgãos, e ramos colaterais, que vão irrigar músculos adjacentes, e os ramos terminais, que justamente são aqueles que vão ser os ramos terminais, né? Então vamos lá. Ramos viscerais. O primeiro ramo visceral da artéria aorta descendente abdominal vai ser o tronco celíaco. Esse tronco celíaco é importante para a vascularização das vísceras, e esse tronco celíaco ele vai se dividir em artéria espênica, artéria hepática comum e artéria hepática esquerda. O próximo ramo vai ser a artéria mesentérica superior. Lembrem, mesentério vai vir de uma estrutura que nós vamos estudar posteriormente, que é uma dobra de peritônio. Então, a artéria mesentérica superior vai irrigar principalmente o nosso intestino, assim como a artéria mesentérica inferior, que também vai ter um papel importante na vascularização do nosso intestino e do reto. As artérias suprarrenais médias, porque as artérias suprarrenais superiores e inferiores vêm de outras artérias. As artérias renais e as artérias gonadais. Essas artérias gonadais nos homens seriam as testiculares e nas mulheres seriam as ováricas. Como ramos colaterais e terminais, então seria aqui as artérias frênicas inferiores. Lembrem que as artérias frênicas superiores provêm da aorta torácica. Então, a que está em cima vai vascularizar o diafragma por cima, enquanto as frênicas inferiores, que vêm da abdominal, vão vascularizar o diafragma por baixo. As artérias lombares, principalmente podemos dizer que ramos diretos da descendente abdominal seria a primeira até a quarta artérias lombares. Isso porque a quinta artéria lombar
costumeiramente é ramo da artéria sacral mediana. Também vamos ter as artérias ilíacas comuns e, como eu citei, a artéria sacral mediana. Aqui nós temos uma representação do tronco celíaco. Então, a artéria que está indo para a direita, onde está situado o nosso fígado, a artéria hepática comum. Já a artéria que está indo para a esquerda, lá para onde é o nosso baço, a artéria esplênica, ou também chamada de artéria lienal. Já a artéria que vai um pouco mais para superior aqui, onde estaria o nosso estômago, a artéria gástrica à esquerda. Ok? Aqui vamos ver alguns ramos. Onde eu estou passando... Opa! Onde eu estou passando o mouse aqui... Oh, caralho. Onde eu estou passando aqui o primeiro ramo é o tronco celíaco. Aqui que teria as 3 divisões. Aqui, esse ramo seria a artéria mesentérica superior. Tá? Os próximos ramos aqui, esses que vão descendo até a nossa pelve, vão ser as artérias gonadais, sendo nesse caso a artéria ovárica, porque aqui está o útero e então é o corpo de uma mulher. Também teríamos a artéria mesentérica inferior. Aqui também, como eu acabei esquecendo, a artéria renal, indo para os rins, a artéria suprarrenal média. Justamente, ó, vocês podem ver, a artéria suprarrenal inferior, aqui, ela provém da artéria renal. E esse é um assunto que nós vamos deixar para o segundo bimestre, quando formos estudar sistema renal. Mas já é bom vocês saberem que o ramo direto da aorta que supre a glândula suprarrenal ou adrenal é a artéria suprarrenal média. Também vamos ter aqui, estaria dando para ver lá atrás, na verdade, seria as artérias lombares, a primeira e a quarta. E os ramos terminais aqui vão ser artéria ilíaca comum direita, artéria ilíaca comum esquerda. Posteriormente, elas vão se dividir em artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. Também vamos ter aqui, ó, aqui passando justamente medialmente, indo para o sacro, a artéria sacral mediana, junto com a veia sacral mediana. E em questão de artéria era isso. Agora vamos para o sistema venoso. O sistema venoso vai ser aquele sistema que vai trazer o sangue de volta para o ato direito, principalmente, na grande circulação. E ele se diferencia muito das artérias por serem condutos pouco elásticos, valvulados e convergentes. O que significa dizer que eles são valvulados? Significa que, como eles estão contra a gravidade, eles precisam de válvulas dentro desses vasos para o sangue poder vencer a gravidade e chegar até o átrio direito. Aqui tem outras características das veias que eu vou deixar para vocês lerem, isso é uma questão muito teórica e muito de cada pessoa estudar. Então, o sistema cava superior seria aquele então que desembocaria na veia cava superior, e ele é feito principalmente através dos troncos braquiocefálicos, venoso direito e esquerdo, ou seja, vai receber o sangue do nosso encéfalo e vai receber o sangue dos nossos membros superiores, assim como de algumas estruturas do nosso tórax. Então vamos lá. Saindo do ato direito aqui, lembrando que na verdade o sentido é contrário, né? Seria chegando no ato direito. Mas para ficar mais didático para vocês, para explicar, eu vou explicar saindo aqui do ato direito. Então, indo aqui para a direita do nosso corpo, seria o tronco braquiocefálico venoso esquerdo. O primeiro ramo aqui que está indo para cima, assim como do outro lado, seria a veia jugular interna. Essa veia jugular interna, ela vai ser aquela que vai receber a confluência dos seios venosos intracranianos, que vão passar lá no forame jugular, da base do crânio, e durante o seu percurso no pescoço, elas vão receber a veia lingual, a veia facial, a veia faríngea, a veia tireoide superior e a veia tireoide média. Então essa aqui é a veia jugular interna. Lembrando que eu falei para vocês que ela está passando aqui junto com a artéria carótida comum, e esse nervinho aqui que está no meio delas é o nervo vago. Então esses são os componentes do feixe vasculonervoso do pescoço.
Já em questão a veia jugular interna, lembrando aqui, ó, o que vai estar acontecendo. Tronco bracocefálico venoso, veia jugular interna. A continuidade, a gente diz que é a veia subclávia. Essa veia subclávia vai estar dando esse ramo aqui que a gente chama de veia jugular externa, beleza? Então a veia jugular externa vai estar começando aqui, vai estar chegando aqui. Como eu coloquei no slide, ela é a confluência das artérias retromandibular. Então a veia que está atrás da mandíbula, veia retromandibular, e veia temporal superficial, perdão, veia retromandibular, que está atrás da mandíbula, e veia auricular posterior, que seria atrás da orelha. Já essa veia retromandibular é confluência da veia temporal superficial e da veia maxilar. Lembrando também que chegando, ela desemboca na veia subclávia, e perto do seu desemboque na veia subclávia, ela também vai receber essa veia que a gente chama de veia jugular anterior. Então, a veia jugular anterior, ela vai receber as veias supraioides, e essa veia jugular anterior vai desembocar aqui na veia jugular externa, e assim desembocando na veia subclávia, indo para o tronco bracocefálico e desembocando no átrio direito. Agora, sobre o sistema ásicos. O sistema ásicos vai ser um sistema de drenagem do nosso tórax. O sistema ásicos é dividido em lado direito e lado esquerdo. Nosso lado direito, nós podemos ver que a primeira intercostal posterior, ela vai ser drenada diretamente para o tronco bracocefálico. Então, eu vou mostrar posteriormente para vocês, numa imagem, que a primeira arterinha que vai estar entre as costelas vai drenar diretamente lá para o tronco bracocefálico venoso. Já a segunda e a terceira, elas vão se anastomosar e vão ser tributárias da veia intercostal suprema, que eu vou mostrar para vocês depois. Do lado direito, então, o resto aconteceria, drenaria diretamente para o que a gente chama de veia ásigo, e essa veia ásigo desembocaria na veia cava superior. Já o lado esquerdo, a primeira, a segunda e a terceira seguem o mesmo padrão do lado direito. O que muda é que nós não vamos ter apenas uma veia drenando o quinto ao 11º espaço intercostal. Nós vamos ter da quinta até a oitava o que a gente chama de veia hemiásgo acessória, e da nona até a 11ª o que a gente chama de veia hemiásgos, ou ásigos menor. Então aqui, vou mostrar para vocês. Lado direito aqui, dá para perceber que a veia intercostal posterior, a primeira, vai estar indo direto para o tronco bracocefálico. A segunda e a terceira, e tem gente que representa a quarta, se anastomosando, e aí sim drenando para a veia ásigos. E o resto das intercostais posteriores, indo diretamente para a veia ásigos. A veia ásigos seria essa aqui que eu estou passando a caneta agora, tá? Então, o lado direito seria isso. Lado esquerdo, a primeira direto pro tronco bracocefálico. A segunda e a terceira, e também as que dizem da quarta, algumas pessoas dizem da quarta, vão estar se anastomosando, né? E formando a veia intercostal suprema esquerda. A quinta, a oitava vão estar indo para a veia que a gente chama de hemiásgos acessória, que é essa aqui, ó, veia hemiásgos acessória. E o restante das veias intercostais posteriores vão estar drenando para o que a gente chama de veia ásgos ou veia hemiásgos ou veia ásgos menor. Aqui tem mais uma imagem. Esse sistema, só lembrando vocês que ele é bastante sujeito a alterações anatômicas. Então, por exemplo, pode ter gente que todas as artérias intercostais posteriores vão para para a veia ásgos e assim por diante, mas isso não interessa muito pra gente. Então aqui chegou o fim da nossa aula. Essa aula de sistema linfático eu vou disponibilizar outra hora, depois que o professor der a aula dele para vocês. Então, assim, vocês podem perguntar qualquer coisa que vocês quiserem no WhatsApp. Meu número tá lá no grupo. Então é isso. Agradeço pela atenção e obrigado.